Horas e 53 minutos, chegou o momento, nosso segundo podcast Solimões de hoje. O nosso bate-papo é com Denis Cruz, analista do Sebrae Amazonas e gestor do projeto Ecosistema de Inovação, e o consultor Beto Maciel, que é mestre em desenvolvimento territorial. Estão aqui para falar sobre o projeto Ecosistema Local de Inovação do Sebrae. Então, muito bom dia, bem-vindo, Denis, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito bom dia. Você, Kátia, obrigado pelo convite. Obrigada. Aqui para estar com vocês. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Imagina, muito bom dia para você mais uma vez. Ô, Beto! Bom dia! Bom dia! Como tá a sua estadia aqui em Tabatinga? Estou muito feliz de estar aqui, né? Já estou adorando a cidade, faço muitas perguntas, já estou super curioso para conhecer um pouco da cultura local. Que e está sendo uma experiência muito bacana para a gente aqui. Maravilha, bem-vindo, Beto, também bem-vindo aqui à nossa Rádio Nacional do Alto Solimões. Então, quero saber mais sobre esse projeto. Qual o objetivo do projeto? Isso, Kátia, o projeto que a gente está trazendo aqui para Tabatinga e também para Benjamin Constant é um projeto que já tem rodado em outros municípios pelo Brasil e ele é um projeto voltado a identificar iniciativas de inovação que acontecem nas cidades e trazer um pouco mais de robustez para essas iniciativas. O nome do projeto é o Ecosistema Local de Inovação. Então, a gente, nesse projeto, reúne pessoas que estão envolvidas com algum tipo de iniciativa nessa temática, dentre elas professores, empreendedores, líderes de instituições, artistas locais, gente atrelada à parte de criatividade, que é um plus que a gente está trazendo aqui para Tabatinga, para justamente traçar novas ações, novos objetivos, que sejam eles incrementos de novos cursos, novos eventos e de uma maneira conjunta, coletiva, fazer com que a cidade alcance um outro nível, um outro patamar de evolução, digamos assim, no que se refere à inovação. A gente sabe que boa parte daquilo que a gente produz em nível de inovação acaba passando pelas instituições de uma maneira meio que isolada. Cada instituição faz a sua parte, a universidade faz um evento, o Sebrae faz outro e tal. Então esse projeto quer agregar um pouco mais esses esforços, colocar todo mundo num ambiente só para traçar projetos e ações e objetivos que façam que a gente consiga chegar num outro nível. Existe uma espécie de um ranking, Kátia, um ranking que elenca o nível de desenvolvimento das cidades no que se refere à inovação. A gente pode considerar a Amazonas como um nível em desenvolvimento. Tem muitas situações que podem ser adicionadas na nossa região e cabe projetos como esse trazer um pouco mais de perspectivas, seja oferecendo soluções em nível de política pública, seja sugerindo ações que passam pela área de educação, para a área de captação de recursos, para a área de desenvolvimento de novos projetos. E isso a gente faz trazendo lições aprendidas de outros locais. E aí por isso que a gente está hoje... A gente já fez, na verdade, uma apresentação desse projeto no início do ano. Aqui em Tabatinga. Aqui em Tabatinga. Reunimos alguns professores, alguns líderes locais. Mas agora a gente vem para fazer realmente, em definitivo, o início desse projeto, exatamente trazendo todo mundo que tem interesse em participar, em contribuir para perto. E aí, para rodar esse projeto, o Sebrae conta com alguns consultores com habilidades nacionais que já rodaram esse tipo de iniciativa em outras cidades. E aí a gente tem o Beto Maciel, que é um cara que vem do Espírito Santo, já é credenciado do Sebrae, que tem uma larga experiência de ajudar líderes locais a ativar os seus papéis de governança nos seus locais. E ativar papéis de governança significa instruir líderes locais sobre o que eles podem fazer a mais para colocar as cidades em um outro nível de inovação. Existem situações em que, às vezes, a gente identifica que os líderes locais acabam fazendo, dentro das suas limitações, aquilo que eles podem. Mas é muito interessante a gente também municiar os nossos líderes também em algumas orientações e treinamentos para que a gente consiga chegar num outro patamar, né? É que nem aquela história que o professor ele orienta os alunos, mas quem orienta o professor a aumentar um pouco mais o seu nível? O Sebrae quer ajudar nesse sentido. E o Beto, com a experiência dele de longos anos aí, de vivência nacional e internacional, vai nos ajudar nesse sentido. A gente vai começar com algumas etapas.
O Beto pode comentar, né, Beto, algumas etapas que passa pelo diagnóstico de momento. A gente vai fazer um rápido mapeamento da situação local, o que a gente tem, o que a gente pode aprimorar. E aí, para não dar muito spoiler, eu vou jogar pro Beto aí, né, para ele falar um pouco mais. Então é com você, Beto. Você que é mestre em desenvolvimento regional deve ter, assim, ideias maravilhosas. Ah, que delícia. Olha, a gente está há 20 anos, né, nessa atuação com o Sebrae, e é muito gostoso você falar de inovação e você chegar num território e você já sentir uma energia diferente, né? Então, assim, é importante a gente diferenciar que é o que a gente quer fazer aqui, é um trabalho de inovação contando com o território. E é um pouquinho diferente, né? Uma coisa é você inovar da porta da empresa para dentro, que você tem um trabalho que é talvez muito mais fácil de ser feito, né? Você mexe método, mexe processo, envolve uma tecnologia e consegue criar ali um resultado. Quando você fala de território, você lida com as variáveis de um território. Mas quando você fala de um território tão vibrante, né, que você já chega a ver uma população multicultural, você vê geograficamente um lugar que se conecta com um outro país, ou seja, existe uma troca ali muito grande de culturas, você vê que você vai ter que fazer um trabalho que consiga reconhecer toda essa riqueza. Então, incluir todos. Essas conexões que a gente imagina que aqui pode dar um caldo muito gostoso para poder fazer um trabalho muito diferente. Então, a primeira coisa é entender que o que a gente precisa fazer é entender melhor esse território e entender com o olhar de dentro e com o olhar de fora, né? Porque tem muitas coisas, às vezes, que são potenciais incríveis e que as pessoas passam despercebidas e que isso pode virar negócio, que isso pode virar um atrativo muito grande, né? Entender que para fazer esse trabalho a gente vai ter que trabalhar com cultura, tecnologia e a capacidade humana, né? A capacidade humana de criar e de criar um novo. Coisas estão acontecendo nesse território, mas elas podem estar acontecendo de forma desconectada. Como que o Sebrae pode ajudar? O Sebrae pode fazer um trabalho coordenado para que a gente junte a academia, que a gente junte lideranças da comunidade, que a gente junte o próprio Sistema S e que a gente comece, junto com essas lideranças, entender melhor o que esse território tem, para a gente conectar essa identidade, essa vibrância que esse território possui, esse ambiente, né, desses atores, e transformar e promover isso em oportunidades, né? Como é que a gente pode construir uma agenda onde a gente pode olhar para esse território e tornar a região de Tabatinga e de Benjamin Constant uma região referência para o país na área de inovação, criatividade, a partir dos elementos que ela própria apresenta, das histórias que ela conta, dos elementos que só existem aqui, e como é que a gente pode produtizar tudo isso numa agenda de desenvolvimento. Então, essa é a lógica que a gente está fazendo. Dentro das etapas que Denis fala, eu acho que a gente começa com o diagnóstico, né? Esse diagnóstico... Ou seja, conhecer a realidade, quem são os agentes, atores aqui, né? Exato. Que vivem e que trabalham já, de certa forma, já tem um caminho, né? Exato. Já nessa inovação, nessas iniciativas, é isso? Isso. A gente chama de ecossistema, né? Porque já existem aqui atores, já existem estruturas, já existem instituições que já estão fazendo. O nosso papel é a gente entender como cada um vê tudo isso, a gente organizar esse diagnóstico, mas não é um diagnóstico só de números, um diagnóstico onde a gente quer só organizar a informação. A gente precisa ter um diagnóstico que também seja criativo, que consiga enxergar fora da caixa, porque quando você fala de inovação, você tem que descobrir aquilo que é novo, né? O que a gente ainda não enxergou, né? Do que a gente não enxergou, como esses elementos que a gente não enxergou podem realmente se tornar algo muito, muito, muito interessante. E aí você pega no país, né, quando você pega a própria Amazônia mesmo, né, quando você pega Parintins, né, e você pega lá o Festival do Boi, alguém teve que enxergar algo lá no início disso tudo, como isso seria incrível, né, e como isso poderia ser algo incrível no futuro, e como isso trouxe identidade para um país inteiro. E assim com vários outros exemplos no Brasil. Como todos podem ganhar, né? Como todos podem ganhar. Sim. Então, e para isso a gente começa com esse olhar, né? Como é que a gente cria esse olhar? Essa informação qualificada, a gente precisa também de preparar um grupo para lidar com essa informação.
E aí a gente faz um processo onde a gente organiza essa informação e a gente produz a primeira etapa desse trabalho, que é um documento onde a gente coloca tudo isso no papel e a gente escreve uma agenda de futuro. Essa agenda de futuro vai ser feita junto com uma governança, que seria a segunda etapa desse trabalho, que é capacitar essas lideranças, né, que são líderes, mas talvez não sejam ainda uma governança, né? São muitas lideranças que precisam trabalhar juntos, aí a gente chama de governança. E a ideia é que a gente consiga ter uma governança nesse território para lidar com essa novidade toda e consiga captar, através desse ecossistema, que são parceiros, recursos, ferramentas, estratégias para tirar essa agenda do papel, né? Que é uma etapa extremamente importante. Que planejamento a gente tem aí aos montes no país, mas o que a gente precisa é fazer com que esse território pegue fogo. Então por isso que a gente está aqui. Implemente o que o que a gente consegue descobrir de novo, né? E aí a gente tem sim, se a gente conseguir fazer isso, e eu acho que a gente tem tudo para fazer, a gente consegue dar essa característica de território criativo, inovador, multicultural, né? E que serve de referência para negócios no país. E a gente aposta nesse território. E uma coisa interessante, Kátia, também, se você me permite. Sim, claro. O interessante é a gente poder contar com uma instituição ajudando nesse processo de conexão. Porque um dos problemas principais que a gente encontra, principalmente em outros ambientes, em outras regiões, é exatamente essa falta de conexão entre as instituições para tratar de iniciativas que podem ajudar todo mundo. Então, como eu falei no começo, quando a gente tem um ambiente, um ecossistema desarticulado, onde as instituições estão cada um fazendo a sua parte, a gente não soma esforços para produzir coisas bem maiores. Um case interessante que a gente tem dentro desse nosso trabalho é o ecossistema, por exemplo, de Itajubá, em Minas Gerais, que é um ecossistema de uma cidade que resolveu deixar um pouco o ego de lado e resolveu conversar. As instituições resolveram conversar e hoje é a cidade premiada como o melhor ecossistema de inovação do Brasil. E aquele aglomerado de cidades locais ao redor de Itajubá, a gente tem Santa Rita do Sapucaí, algumas outras cidades, resolveram criar alguns eventos, dentre eles um festival muito famoso, que os ouvintes depois podem até procurar, que se chama Hacktown, que é como se fosse assim, hackear a cidade, se fosse assim, transformar a cidade. E aí é muito interessante porque é um festival que já tem alguns anos no Brasil e que é uma referência para quem está pensando em conhecer mais sobre inovação, que pega a cidade toda, pega os barzinhos, pega as rádios locais, pega as estruturas da cidade e promove uma série de ações justamente para integrar a cidade toda em torno do tema de inovação. Então, por exemplo, um Hacktown, um festival como esse acontecendo aqui em Tabatinga, que é o nosso sonho. Digamos que a EBC se cadastra para ser um dos ambientes para receber, para participar desse festival. Aí a Rádio EBC vai trazer aqui alguns temas sobre essa área de comunicação, de rádio e tal, e como esses assuntos podem ser integrados para as pessoas que de repente têm até o sonho de ser radialista, de ser como você, de participar aqui, enfim. Então, esse projeto quer também estimular com que os equipamentos da cidade, a gente chama de equipamentos, mas pode ser uma associação de mães, pode ser o barzinho ali que só funciona na noite com brega, mas que também pode abrigar ali palestras interessantes sobre a indústria criativa. Está todo mundo integrado em ações que de repente podem revolucionar a cidade. Então, para a gente parece uma coisa assim irreal, mas existe e acontece em outros ecossistemas. Deram certo. O nosso objetivo com esse projeto é realmente revolucionário, é muito interessante. E é aberto para todo mundo participar. Não é só assim, só pode participar doutor, não. Todo mundo, dono de bar, cabeleireiro, enfim, pessoas que querem, são líderes de algumas coisas, que têm as suas habilidades próprias, que não precisam ser habilidades acadêmicas, mas que querem somar esse projeto, né? Eu trouxe até aqui uma camiseta para você aqui do projeto, já te convidando a fazer parte do projeto, tá? Você já está convidado a participar do projeto e trouxe aqui mais duas, para possíveis novos duas pessoas que queiram se integrar, sejam ouvintes teus, amigos aqui, tá? Obrigada. Mas esse é o objetivo do projeto. Tá, agora, como você vai reunir essas pessoas? Tem data marcada? Vocês vão conversar com essas pessoas? Como vai ser na prática esse projeto aqui, assim? Certo. Na prática que eu digo nessa fase, né? Nessa fase que estamos agora. A gente teve aqui no início do ano
fazendo uma mobilização menor em algumas universidades, com alguns líderes locais, prefeitura, empreendedores locais que tomaram conhecimento e participaram com a gente numa iniciativa de apresentação. Agora é dos Vera, a gente está começando para valer. E a gente abre esse convite para todo mundo que está ouvindo a gente agora e que quer participar. Não se trata de palestra agora, não é curso, não é... o Sebrae vai dar certificado, não. É um momento para a gente reunir pessoas que têm o que contribuir e com as suas opiniões sobre como podemos transformar a nossa cidade. Tá? E essa reunião vai acontecer hoje no Sebrae, no prédio novo do Sebrae, que está bonitaço aqui na Avenida da Amizade. Avenida da Amizade. E vai acontecer às 14 horas. Vai estar eu e o Beto lá para a gente conversar e interagir sobre como é que a gente pode aprimorar. Nesse encontro, a gente espera receber, como falei, professores, líderes locais, pessoas que estão, cada um nos seus órgãos, que queiram contribuir, e até mesmo aqueles que, Denis, eu sou MEI, eu sou um empreendedor, ou sei lá, eu estou desempregado, digamos assim, mas eu quero contribuir, eu tenho muitas ideias interessantes que podem ajudar. Pode aparecer lá com a gente, hoje, 14 horas no Sebrae. Tá ótimo. Olha aqui o homem que faz o melhor açaí, hein, Moisés? Vamos fomentar aí, hein? Com várias ideias legais esse homem tem aí, gente. Vocês precisam conversar com Moisés. Maravilha. Ele é bem-vindo, ele pode aparecer lá com a gente. Eu fiquei encantada com o projeto. Realmente, eu acho que é isso que precisa aqui, como o Beto falou, para nossa região. A nossa região, a nossa cidade, ela é composta assim, de vários atores importantes que eu sei que têm ideias, habilidades aí que precisam ser desenvolvidas, né? Sim. E vistas, né? Não precisam ter visibilidade. Eu acho que vai dar certo, viu, gente? Se você chegar lá no Sebrae, o Sebrae está, de certa forma, intermediando, né? Para que essa governança aconteça. Não é isso, Beto? Isso. Esse território vivo, né? Ontem eu fiquei muito pouco tempo na cidade, mas a gente saiu para comer, né? E eu falei com ele, eu nunca vi um lugar com tanta vibração para a vida noturna, com tanta gente na rua. Eu falei, gente, que coisa interessante. Isso é um dos elementos que isso é caro, isso é um ativo caro. Isso você pode ter uma cidade muito maior do que Tabatinga e você não ter essas pessoas realmente se conectando na rua, conversando, querendo conviver. Então eu acho que isso já é um dos elementos de um território criativo. Então nós temos muitas coisas. Então, hoje eu acho que é um dia para a gente falar um pouquinho que tipo de território é esse que a gente está falando. Entender um pouquinho do processo que a gente vai passar para chegar até onde a gente tem que entregar aqui para a cidade. Sim. E para as pessoas também opinarem como a gente pode fazer isso da melhor forma possível. Então, e a partir de hoje, a gente vai criar um cronograma com eles também de como que a gente finaliza todo esse processo de busca de informação, né, para que a gente no próximo ano, porque já estamos em outubro, né, a gente até dezembro finaliza esse diagnóstico, e no próximo ano a gente realmente cria essa governança e comece a desenvolver esse trabalho. Maravilha, gente. Eu espero realmente que dê tudo certo, viu? Porque eu estou encantada. É um projeto muito bom mesmo. Denis, algo a mais que você queira aqui acrescentar para a gente? Não, só agradecer a vocês, mandar aqui um alô para a nossa equipe da Unidade de Soluções de Inovação e Mercado que está acompanhando a gente aqui nessa iniciativa, o pessoal do Ali Produtividade e outras iniciativas que o Sebrae tem para estimular o crescimento de inovação na região. Então, a nossa unidade trabalha muito com o fomento e o incentivo à criação de startups, que são os novos empreendimentos voltados à área de tecnologia, aplicativos e tal, e muitas outras frentes, e que com esse projeto aqui do Ecossistema Local de Inovação a gente quer trazer mais aqui para Tabatinga, né? Saudar aqui também a nossa colega Osiana, que a gerente local aqui da sede em Tabatinga, o Narciso e a equipe toda aqui do Sebrae. Narcisinho. Né? O Sebrae é muito parceiro nosso, viu, Denis? Você sabe disso, né? Beto sabe também, mas muito parceiro nosso. Né? A gente está sempre aqui, né, nessa parceria, nesse apoio, muitas das vezes cultural. Né? Nós que temos aí o nosso projeto de música, que é o Festival de Música, né, Moisés? E que tem aí descoberto muitos talentos, né? E o Sebrae sempre ali de mãos dadas, como diz o Exército Brasileiro, de mãos dadas, né, Moisés? Braço forte, mão amiga, e isso
E o Sebrae é um grande apoiador nosso aqui, viu? Sim, sim. Então, eu posso deixar um muito. telefone também, se de repente alguém quiser depois até mesmo interagir, saber um pouco mais sobre o projeto. Seria bom. O meu contato direto, que é o 92. Sim, pode falar. O DDD 92, o telefone 9507 7810. 7810. Isso, DDD 92 99507 7810. E aí você que de repente não sabe se é para você esse projeto, se cabe para você, enfim, quer interagir um pouco mais direto com a gente, é só mandar uma mensagem e a gente pode responder tranquilamente. Mas reforçando o convite hoje, 14 horas, lá no Sebrae, o novo prédio do Sebrae, a gente vai estar com o Beto Maciel, primeira vez em Tabatinga aqui, para a gente conversar um pouco mais sobre esse novo projeto. Vai ser demais. Maravilha. Obrigada, Denis. Obrigada, Beto. Obrigado a vocês e estamos aguardando vocês lá.